foi nas férias. Então, nós vimos aí que a álgebra de supersimetria se fecha com as translações e nós conseguimos colocar essa álgebra dessa forma. Dois geradores, então, duas cargas de supersimetria, dois geradores fermiônicos de supersimetria, anticomutando dão uma translação. Então, isso é importante. Bom, vamos agora, vou te dar uma outra coisa que eu tinha falado no final da aula agora, né? É que, então nós vimos que a supersimetria, né, olhando essa motivação dada pelo grupo de Lorentz, ela nasce local. Então, ela nasce local e ela resolve o problema do spin 3 vezes. Ela é a teoria de Gödel do spin 3 vezes. Aí a gente falou, como a simetria é local, vamos estudar a versão global dela. Então a gente falou, vamos particularizar agora, que nem uma teoria de Yang-Mills, né? Teoria de Gauge. A simetria de Gauge ela é local para o campo do fóton. Mas quando a gente vai olhar os campos de matéria, a gente pode olhar na forma local, porque a transformação de fase do campo de matéria, né? Quando a gente faz uma transformação de fase associada à carga elétrica, né? A gente tem exponencial de I, tem aqui o gerador, o parâmetro da simetria, a carga do campo e o campo. Então, essa é a transformação de fase. No campo vetorial, a transformação ela é necessariamente local. Então, no campo de Gauge, a transformação ela só vai ser vista se o parâmetro alvo for local. Mas no campo de matéria, não. Eu posso ver a simetria na forma local ou global. Se isso aqui depende ou não depende de x, a transformação é a mesma. A forma da transformação é a mesma. Então, foi o que nós vimos, né? Quando a supersimetria ela nasce, né, para poder propagar os spin 3 meios do campo de Rayleigh e Schwinger, né, ela nasce de uma forma local. Mas aí a gente falou, vamos tentar ver se a gente consegue implementar essa simetria globalmente naquilo que seria o setor de matéria. O setor de matéria associado a uma teoria de supersimetria, por exemplo, seria esse setor aqui. Nós pegamos um escalar real e um férmio real, um férmio de Majorana. E vimos que, com esse parâmetro local, nós conseguimos implementar aquelas duas transformações que nós colocamos hoje. Epsilon barrado psi, e delta psi, e gama mi, epsilon linear. Então, nós vemos que essas transformações aqui são globais, são um análogo dessas transformações aqui, no caso do eletromagnetismo. E essa transformação aqui é o análogo dessa transformação, no caso do eletromagnetismo. Então, viu isso? Então, nós vamos estudar a versão global dessa simetria para aprender alguma coisa sobre ela. Aprendemos que ela tem uma álgebra que se fecha com as translações e aprendemos que a gente pode extrair os geradores e o comutador. O anticomutador dos geradores dá uma translação, dá um PN. Aí agora a gente vai voltar a pensar se essa simetria aqui for local. Se eu tivesse essa simetria aqui local, esses parâmetros aqui agora sendo locais, eu estaria gerando, então, quando eu pego esse comutador de uma SUSY local, outra SUSY local, eu tenho uma transformação SUSY 1, uma transformação SUSY 2. Ambas são locais. Então, a gente viu que esse comutador aqui ele vai entrar na translação local. Está aqui. Eu vou gerar uma translação local, eu vou gerar algo desse tipo. Eu vou gerar um I, 2I, epsilon 2 barrado, aí sim agora é local, xi, gama mi, epsilon 1 de xi, dmi. Eu tenho aqui esse parâmetro local. Então, eu estou fazendo isso aqui, está fazendo para mim o papel de um psi de x. Então, nós vemos que as simetrias, as translações locais, elas estão, a supersimetria local, ela necessariamente carrega, né? Ela induz uma translação local. Agora, nós sabemos que translações locais são a versão, né, de uma translação local, aqui, como se a SUSY fosse
raiz quadrada da translação. É como se a SUSE fosse, SUSE é o quadrado da translação, é como se a SUSE fosse a raiz quadrada da translação, da mesma forma que como o espinor seria uma raiz quadrada de um vetor. Você poderia pensar dessa forma, né? Aqui, ó, uma coisa quadrática, um bilinear espinorial me dá um objeto bosônico, me dá um objeto de parâmetro da translação. Então, é como se a SUSE fosse a raiz quadrada da translação. Então, vamos só fazer olhar o que essa transformação de translação local. O que essa transformação está me dizendo? Quando eu tenho um parâmetro local de translação. Se nós lembrarmos, né, quando a gente fizer, vamos supor que a gente está num espaço-tempo genérico, puro, né, sem uma noção de que tem uma métrica, a métrica não necessariamente é plana. Então, se nós fizermos uma translação local, uma translação local, né, desse tipo aqui, ela está induzindo o que a gente chama de uma transformação não linear, esse simi de x é uma função genérica qualquer, isso aí está induzindo, né, na verdade, uma transformação geral de coordenadas. Nós sabemos, por exemplo, quando a gente faz uma transformação, vamos escrever isso aqui primeiro desse modo, x'mi é um x'mi de x, estou fazendo uma transformação geral de coordenadas. Então, eu sei, por exemplo, que um objeto vetorial, né, ele reage a essa transformação, né, que um vetor se transforma, né, tensorialmente sobre transformações gerais de coordenadas. Ele se transforma desse modo, isso aqui é de x'mi, aí, x. Essa seria a transformação de um objeto vetorial. Só dar uma olhadinha. Então, esse objeto se transformaria a linha mi. Aí vamos pensar o seguinte, então vamos pensar que essa transformação, nós podemos escrever, isso aqui é uma função arbitrária, nada me impede de escrever essa função desse modo aqui. Se eu fizesse uma transformação infinitesimal, uma transformação geral de coordenadas infinitesimal, essa transformação em caráter infinitesimal vai ser uma pequena translação local a partir da coordenada x. Se eu colocasse isso aqui, eu tenho a linha mi de x' é x mais psi. O derivado de x' em relação a x vai me dar primeiro delta mi, e depois quando eu derivar x' em relação a x, na verdade eu vou estar derivando o psi em relação a x'. Isso aqui atuando, vamos ver, no mi de x. Estou só tentando ver a versão infinitesimal dessa translação local atuando no par do vetor. Desenvolvendo esse lado aqui, eu faço a expansão em primeira ordem, a linha mi de x mais psi de mi, a linha mi de x. Essa expansão interior aqui. O primeiro termo aqui dá o a mi de x. E o segundo termo aqui dá mais o dmi de psi atuando no a linha. Então, nós estamos. Esse termo aqui, esse a linha, ele já é o campo, é a variação. Então, esse a linha aqui, ele faz o papel de um A mais um delta A. Então, esse termo aqui, como isso aqui, nós estamos falando de transformações infinitesimais, esse termo aqui seria infinitésimo de segunda ordem. Então, para efeitos de transformações infinitesimais, considerar apenas em primeira ordem, essa diferença aqui é a segunda ordem irrelevante. Então, nesse termo aqui, eu sou habilitado a poder colocar aqui o A e não uma linha, porque a diferença geraria um infinitésimo de segunda ordem. Então, por isso que eu estou justificando que, quando eu faço essa expansão aqui, o primeiro termo da expansão, o termo linear em si, ele carrega uma linha, mas uma linha difere do A por um delta. Então, a diferença é um infinitésimo de segunda ordem. Então, por isso eu tiro o delta A, que é a variação funcional desse vetor, a linha mi de x menos o a mi calculado no mesmo ponto x, isso aqui está dando para nós menos psi dmi,
expandi aqui, eu expandi foi o aí e mais BI. Aí aqui eu posso colocar assim aí, BI, sim. Então a gente está vendo que a translação local, quer dizer, o delta ali, é isso aqui, ó. Isso aqui é a parte que está ligada com a translação. Então, na translação local, ela está ligada a uma transformação, ela seria a versão infinitesimal, né, de uma transformação geral de coordenadas. Se eu quiser, por exemplo, isso, vamos ver na métrica, suponho que eu pego o tensor métrico. Vamos pegar isso aqui, ó, G', N'. Isso aqui eu posso transformar, isso aqui é um dx capa, dx lambda, dx mini, G capa lambda, dx. Eu vou pegar essa transformação na métrica. Então, deixa ele mesmo x, entra pequenininho. Então, isso aqui vai dar para nós, né? G' mini de x, não dá para fazer a expansão, mais si capa, d capa, G mini de x. Vou colocar nesse modo assim. Pelo lado de cá, ó, quando eu for fazer derivar, lembrar que x' é x mais si. Então, a derivada de x' mi em relação a x' é delta mi mais o d mix mi. Mas isso que está aqui é o inverso. Essa matriz que está aqui, ó, é a inversa dessa matriz. Então, esse objeto que está aqui, de primeira ordem, é esse objeto que nós vemos. Então, é o dx capa, dx' mi, vai ser delta capa mi, menos o dmi, si capa. O segundo termo vai ser delta de lambda mi, menos o dmi do si lambda. E o outro termo aqui é o G'. Então daqui a gente tira, né? Para o primeiro termo dá o G, G' menos G, dá o delta G. Então delta G' de x, né? E essa parte da translação, menos si capa, d capa, G'. E aí vou ter esse termo aqui. Vamos dizer, esse termo aqui vai ser, vamos fazer o seguinte, aqui, vamos escrever, vamos dizer que essa, pegando o delta G, menos tudo certo, isso. Então aqui, eu vou ter menos, né? Se eu fizer, vamos dizer que eu faça, a parte pagadista, é verdade, vou fazer o seguinte, suponhamos agora que eu diga também o seguinte, que eu vou expandir essa métrica, só para a gente ter uma ideia. Vou linearizar essa métrica em termos da métrica plana. Vamos dizer que isso aqui vai ser um H' para nós. Vamos fazer essa linearização. Então, esse G' aqui vai ser eta mini mais H' mini. Eta mini mais H' mini de x mais si capa d capa, e aí vamos ter o eta, isso aqui vai ser eta, vou derivar eta mais h. Como estou fazendo tudo linearizado, então vou querer trabalhar em tudo de primeira ordem nos infinitésimos. Esse cara aqui é de primeira ordem, o único termo que vai sobreviver à derivada vai ser esse h, que também já é um infinitésimo. Então, esse termo aqui não vai atuar na linearização dessa métrica.
Então vai ficar esse termo aqui, ele desaparece. Esse termo aqui dá zero, por causa da constância da métrica de Minkowski, e esse termo aqui daria um infinito na segunda ordem. Do lado de lá, eu vou ter esse delta. Aqui vai ser o próprio G. Então isso aqui vai ser o eta mini mais um H mini. Aí eu vou ter esse termo aqui com esse. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui como sendo eta mini mais H mini, todos os termos que forem de segunda ordem eu vou desprezar. Então esse termo aqui interfere com esse e dá esse. Mas aqui vai dar zero. Então esse termo aqui vai produzir menos dmi. Dmi que se cai. Perdão, eu estou fazendo besteira. PG capa não, tá? Besteira, essa capa não. Eu fiz isso aqui, ó. Deixa eu tentar fazer CG capa não. Então, o primeiro termo dá delta capa lambda, delta capa ligada, o primeiro termo dá isso aqui. Esse vezes esse vezes esse. Depois eu tenho esse vezes esse vezes esse. Deu isso. Agora, esse termo vezes esse só vai interferir com esse. Essa é a segunda ordem. E esse termo aqui vezes esse vai interferir com esse. Então vai ficar menos dmi. Esse termo vai ficar menos dmi do que se lambda. Esse cara aqui vai ficar esse mi. Lambda vai virar mi. E o rato vai virar dmi do que se mi. Menos dmi do que se mi. Então, os zetas se cancelam. Então a gente tem que delta H mini é menos dmi si menos dmi si. Então, por que eu fiz isso aqui? Estou dizendo isso, que se eu fizer uma translação local infinitesimal, a translação local infinitesimal, ela é uma simetria local. A gente escreve o objeto, a gente quer descrever um campo de spin 2, que é uma pequena perturbação em torno da métrica plana. Isso aqui é uma métrica curva. Eu vou supor que eu estou diante de uma métrica fracamente deslocada da métrica plana. Então, eu vou querer pensar nesse objeto aqui como sendo uma pequena perturbação. Então, esse objeto aqui ele é sujeito a essa lei de transformação. E aí, o que a gente já sabe das chamadas teorias clássicas de campo, é que, se eu quiser descrever uma partícula de spin 2, ao descrever uma partícula de spin 2 em massa zero, que é o que nós esperamos ser o gráfico, nós descrevemos através de uma formulação chamada formulação de Fierz-Pauli, que é o chamado campo de Fierz-Pauli. O campo de Fierz-Pauli é um campo H-mi, desse modo, simétrico, de rank 2. Esse campo aqui, para poder descrever corretamente o spin 2, ele tem que estar sujeito a essa simetria, e essa simetria vai ser a simetria das equações de campo dele. A equação de campo para esse campo é D'Alembertiano de H-mi mais dmi no traço de H menos dmi de alfa do H alfa mi menos dmi de alfa do H mi alfa igual a zero. Essa aqui é chamada equação de Fierz-Pauli, seria o análogo da equação de Maxwell do campo de spin 2. Então, essa equação aqui é invariante sobre essa transformação de simetria. Se eu disser que eu tenho uma galinha que é H mais isso aqui, e jogar nessa equação, eu vou ter para o H e para a galinha a mesma equação. Essa equação é invariante, né, sob essa transformação. A galinha igual a H menos dmi de si menos dmi de si. Então essa é a simetria de Gauge, é o análogo da simetria de calibre, de Maxwell, para as equações de Pauli e Fierz, que garantem a propagação do spin 2. Por que eu estou colocando isso? Estou colocando isso por quê? Porque ao fazer uma supersimetria, ao considerar supersimetrias locais, nós geramos
translações, né, que dependem de um parâmetro CMI. E aí, dentro daquele parâmetro que CMI, né, ele que é uma translação local, esse parâmetro, ele é o parâmetro de Gauge das transformações que descrevem no spin 2. Então, o que nós estamos querendo dizer, essa relação, a consequência dela é a seguinte: quando eu tenho uma SUS aqui, e tenho outra supersimetria aqui, locais, claro, então, uma transformação de supersimetria 1, uma transformação de supersimetria 2, e tenho aqui uma translação local, uma translação local, que isso aqui está me dizendo é que essa simetria aqui é a simetria, como nós falamos no início, né, na aula de ontem, é a simetria que eu preciso para descrever a propagação de um spin 3 meios. E essa simetria aqui, a simetria como parâmetro vetorial local, é a simetria que eu preciso, é a simetria de calibre que eu preciso para descrever o spin 2. Então, ao tentar, a gente olha as representações do grupo de Lorentz, né, que vai descrever a representação onde fica o spin 3 meios, né, representação meio 1, mas a representação 1 meio, nessa representação aqui, aqui mora, vamos dizer, o campo de Rayleigh-Schwinger, que é onde está o spin 3 meios. Então, ao descrever a simetria que precisa, que ordena a propagação desses spin 3 meios, essa simetria automaticamente me leva também para o setor de spin 2. Automaticamente, eu vou estar lidando com essa representação aqui, que é a representação a qual eu penso H. Então, por isso que eu estou querendo dizer que a observação de uma supersimetria no setor de spin 3 meios, necessariamente também, usando a álgebra, me diz que quando eu fecho a álgebra das transformações de supersimetria na translação, eu estou fechando a álgebra das simetrias de Gauge do objeto de spin 3 meios com as transformações de Gauge do objeto de spin 2. Então, a supersimetria local, ela é chamada de supergravidade por essa razão, porque naturalmente ela conecta a partícula de spin 3 meios ao objeto de spin 2. O spin 2 a gente espera, a gente já tem o conhecimento prévio da relatividade geral de Einstein, de que o spin 2 está ligado ao fenômeno gravitacional. Então, é por isso que nós chamamos essa formulação de supersimetria local de supergravidade. A teoria de supergravidade, então, é, no fundo, uma teoria de supersimetria local que vai descrever a propagação e a interação do spin 2 com o spin 3 meios. Claro que aí depois eu vou poder também introduzir o setor de matéria. O spin 2 e o spin 3 meios, eles interagem entre si, eles auto-interagem e interagem entre si, mas depois também eles vão poder interagir, por exemplo, com a matéria do modelo padrão, com os férmions, com os quarks, com os leptons, vão poder interagir com o bóson de Higgs e tal, mas eu estou só querendo motivar, que desde a aula de ontem, que nós começamos a ver a supersimetria através dessa representação do grupo de Lorentz. Pode falar, então existe essa simetria. Essa simetria pode ser levada consequências mais profundas ou param por aí? Vamos ver. Então, a gente viu, existe essa simetria. Vamos ver essa simetria em caráter global, como nós vimos hoje. Ela define uma álgebra. E aí eu descubro que essa álgebra se fecha com as translações locais. Mas essas translações locais, elas nada mais são do que a simetria de Gauge do spin 2. Então, aquele lado direito, aquela simetria, aquela transformação que aparece do lado direito, é a transformação de simetria que eu necessito para descrever o spin 2. Então, parece que a supersimetria, ela necessariamente está ligando o setor de spin 3 meios com o setor de spin 2. É uma simetria local aqui, aqui essa translação também é local, então eu tenho uma álgebra de simetrias locais que deve estar me descrevendo o fenômeno gravitacional. Foi assim que surgiu a supergravidade. Esse não foi o passo histórico. O passo histórico foi
como mais ou menos aconteceu nas demais teorias. Você começa com a simetria global, começa com a supersimetria global e passa com a supersimetria local. E aí depois é que descobriu-se a supergravidade. O que nós estamos mostrando aqui é uma forma oposta, uma forma que talvez seja a forma natural, mas que não foi a forma histórica. É que, analisando as representações do grupo de Lorentz, nós descobrimos uma nova simetria, além da simetria de Young e Mills, como eu falei antes. E essa simetria, que é essa supersimetria, ela necessariamente liga os π3 meios para os π2. Então, ela indica que ela precisa fechar a álgebra dela com uma simetria, que é a simetria que resolve o problema dos π2. Então, essa é a origem, é uma motivação, que eu diria, razoável para a gente entender que a supersimetria, ela está no espaço-tempo. O que a gente vai fazer com ela, ou que fenomenologia eu vou poder descrever através dela, isso é um outro projeto, quer dizer, uma outra linha de ação. O que eu estou só querendo chamar a atenção é que ela está lá, no espaço de Minkowski. Agora, como é que eu vou conectar isso com física de partículas? Necessariamente, todas as simetrias que estão no espaço de Minkowski precisam ser conectadas com a física de partículas. Por que é que a supersimetria se aproximou tanto da física de partículas, né? Essa pergunta a gente podia se fazer também, por que a teoria de campos se aproximou tanto da física de partículas? Mas o problema dos anos 20 e dos anos 30 era um problema de física de partículas. Estava se descobrindo a equação do elétron, se descobriu o pósitron, se descobriu nêutron, se descobriu o mu, depois foram se descobrindo os quarks. Então, a teoria de campos ela foi sempre se enriquecendo às custas da física de partículas. Então, a gente gerou hoje é que a teoria de campos ela está mais afastada, quer dizer, ela se afastou um pouco mais da física de partículas, ela continua na física de partículas, mas ela está atendendo a outras áreas. Então, essa metodologia dos campos ela foi trazida para a física de matéria condensada, ela foi trazida para a física nuclear, ela está sendo levada para a astrofísica, para a cosmologia. Então, a teoria de campos ela foi saindo também da física de partículas e indo para outras áreas. A supersimetria é a mesma coisa, ela nasceu nesse período, no início dos anos 70, quando o problema da gravitação era sério. No início, quando se chegou à supergravidade, então, a ideia toda foi, bom, essa supersimetria ela pode resolver uma série de problemas que nós temos em física de partículas. Isso não está claro aqui ainda. Bom, a primeira questão que talvez ela pudesse resolver era a questão da unificação. Não está claro aqui na minha exposição, mas o fato dessa simetria, ela já ligar os π3 meios com os π2, e depois, como nós vamos estudar no curso, nós vamos ver que essa supersimetria ela permite a construção de uma teoria única que incorpore os π3 meios, os π2, os π1, os π, ou seja, incorpore, eu posso gerar a física do modelo padrão dentro de um cenário supersimétrico. Então isso aproximou muito a supersimetria da física de partículas. Levou, e aí a gente se acostumou muito. Então essa simetria está lá no espaço de Minkowski. Eu posso trazer ela para a física de partículas? Posso. Mas as partículas que nós conhecemos, e o modelo padrão que nós descrevemos, ele está no nível de energia mais baixo. Então eu preciso trazer essa supersimetria. Nós vamos ver agora que a supersimetria ela deve estar num setor de energia mais alto. Eu preciso comunicar ela com a física de partículas dos aceleradores. Então a questão é, se eu vejo ou não vejo a supersimetria no LHC. Se eu vejo ou não vejo a supersimetria no LHC, isso é função de eu saber conectar a física da supersimetria em altas energias com essa física de baixas energias. Será que a supersimetria que está aqui em cima, ela precisa se revelar sob a forma de partículas aqui? Ou ela pode ter efeitos detectáveis no LHC, mas que não sejam necessariamente partículas visíveis? Será que eu posso ter efeitos de uma simetria que está aqui em cima, aqui embaixo, sem que essa simetria se revele por meio de novas partículas? Ela pode se revelar por meio de efeitos quânticos. Nós vamos ver no outro curso, esse nosso curso de campos quânticos, nós vamos estudar efeitos de loop, nós vamos ver como objetos que estão fora do modelo padrão, objetos que estão em níveis de energia muito altos, como é que eles podem gerar efeitos perceptíveis aqui na nossa física. Então, hoje nós estamos diante desse problema, um problema experimental, um problema fenomenológico muito importante. As correções à razão gêmeos 2 do Moore, por exemplo, as propriedades, anomalia do momento magnético do Moore, do momento magnético do elétron, do momento magnético do tal, elas são medidas com grande precisão, até a 10ª casa decimal.
E aí a gente pode fazer até a 10ª casa decimal. Vocês da matéria condensada medem até a 10ª casa decimal e os cálculos teóricos batem até a 10ª casa decimal. As discrepâncias começam a acontecer da 11ª casa decimal em diante. Então a gente começa a ver que essa discrepância ela pode estar sendo associada a uma física nova. Então a pergunta é, como é que eu posso trazer uma física de altas energias para dar efeitos, por exemplo, no magnetismo do elétron ou no magnetismo do mundo? Então isso aí nós vamos estudar no outro curso, mas o que eu estou querendo chamar a atenção, então, é aproveitar essa oportunidade para ver a questão da supersimetria também. A supersimetria ela pode estar em altíssimas energias e está dando uma correção, inclusive, no momento magnético do mundo. Eu posso ter efeitos de supersimetria na medição do momento magnético do mundo. Não significa que eu preciso ver uma partícula de supersimétrica no laboratório para acreditar na supersimetria, isso que eu estou querendo dizer. Então, essa visão de que, se não aparecem as partículas supersimétricas, a supersimetria está morta, eu diria que não. Ela existe, ela está no espaço de Minkowski. A nossa questão toda é saber como ela vai aparecer nos nossos aceleradores. Essa é uma questão, é uma construção que nós temos que fazer. Então, claro que a gente esperaria que aparecessem novas partículas, porque a gente está acostumado com física, com simetria. Sempre que apareceu uma simetria importante, foram previstas partículas que apareceram. Foi assim com a formulação do SO3, né, de Gell-Mann. Ele previu a simetria SO3, levou a previsão de certas partículas, elas apareceram. A simetria SO2-1 da teoria eletrofrata levou a aparição de novas partículas, novos quarks, que apareceu a terceira geração de quark, levou a previsão do bóson de Higgs, que tudo indica que está sendo, né, está se chegando a algo que seja muito próximo do bóson de Higgs. Então a gente está muito acostumado, é uma questão de hábito que a gente adquiriu, né, de que novas simetrias prevêem novas partículas que virão a ser observadas. Então a supersimetria ela entrou nessa onda. É uma nova simetria, ela pode prever novas partículas, agora a questão é, essas partículas vão aparecer em que regime de energia? Tudo indica que, em princípio, elas vão aparecer num regime de energia muito alto, mas a minha questão é, eu preciso dar uma justificativa, né, para ter uma física, além do modelo padrão. Nosso modelo padrão só vai até energia de 10 a 2 GeV. E aí a pergunta é, será que eu preciso sair de 10 a 2 GeV, eu preciso subir muito para poder colocar uma física aqui? Será que eu não sei fazer física, por exemplo, entre 10 a 2 GeV e 10 a 16 GeV, que é a escala de unificação? Então, eu sei fazer física, eu sei fazer eletrodinâmica quântica, eu sei fazer QCD, sei fazer teoria eletrofrática até 10 a 2 GeV. Aí aqui eu garanto uma física boa. Daqui para cá, supersimetria está aqui. Eu não tenho física nesse deserto. Daqui para cá eu começo a ter uma física. Eu tenho supersimetria, tenho unificação, tenho cordas. Então o que a gente não está satisfeito é ter que viver com um deserto de praticamente 14 ordens de grandeza sem uma teoria física para justificar. Então o que a gente começa a fazer é o seguinte, a supersimetria ela admite uma extensão, ela admite ser estendida para o regime de baixas energias. Então nós temos que fazer essa construção. Então essa construção, ela depende de tem vários modelos que fazem. Tem diferentes modelos que fazem a ligação, a conexão da supersimetria em altas energias com baixas energias. Então dependendo do modelo, eu vou ter uma física ou outra. Então é isso que está em jogo. Está em jogo para nós, não é tanto a supersimetria, é o nosso mecanismo de conectar a supersimetria das altas com as baixas energias. Então, é isso que está em jogo. Agora, a questão é, não necessariamente a supersimetria precisa se revelar no LHC sob a forma de novas partículas. É o que se espera. Se construiu também o LHC para isso. O LHC não foi construído só por causa do Higgs, nem só por causa das partículas supersimétricas, mas também por causa das partículas supersimétricas. Mas a questão é, nós nos habituamos a achar que a supersimetria necessariamente vai dar uma física observável sob a forma de partículas que está embaixo. De repente, não. De repente, eu só vou poder ver efeitos de supersimetria aqui na nossa região através de efeitos quânticos muito pequenos, correções dessa faixa, correções extremamente precisas a grandezas físicas que eu posso calcular. Seria uma forma indireta de nós vermos a supersimetria.
Essa que é a questão que está em jogo. Então, eu estou sempre chamando a atenção um pouco disso, porque é uma questão de formação cultural de vocês. Eu não estou doutrinando ninguém a acreditar na supersimetria. Eu estou dando apenas os elementos para a gente também, às vezes, não ouvir uma onda. Não existe supersimetria, o LHC. Não, o LHC não está desbancando a supersimetria se as partículas não aparecem. Agora, o ataque mais sério à supersimetria pode vir futuramente se todos os testes de alta precisão do LHC indicarem que o modelo padrão está perfeito. Tudo indicar, o modelo padrão não tem nenhum. A gente vai fazer experimentos no LHC até 2030, mais ou menos. Se até 2030 nada desbancar o modelo padrão, aí a gente pode dizer, bom, então essa supersimetria ela realmente não está dando nenhum efeito lá embaixo, ela vive cá em cima e não se comunica. Mas o que eu não quero desconectar, quer dizer, é que ela está no espaço de encontro, ela está lá. A questão é, eu faço física com ela ou não? E aí a questão que nós vamos abrir aqui no curso também é que, de repente, essa simetria pode não ser tão boa quanto se pensou. Nós nos habituamos a que ela seja uma simetria importante para a física de partículas, porque ela resolve uma série de problemas ligados à unificação. A gente sempre acreditou que deveria haver uma teoria unificada, por questões culturais mesmo, física. Nós nos habituamos à ideia de que todas as interações devem provir de uma única interação, deve haver uma origem comum para todas as interações, então a gente se habituou muito com essa cultura da unificação. E aí, dentro da cultura da unificação, a supersimetria resolve uma série de problemas. E aí a gente foi cada vez mais se apegando, né, a uma supersimetria dentro desse pensamento de unificação física de partícula. Mas a pergunta é, de repente eu posso pegar a supersimetria e jogar numa física de matéria condensada sem conexão com a física de partícula. Né? Nós sabemos que, por exemplo, os monopolos magnéticos, eles estão nessa linha. Tudo que se fez em teoria de campos, em física de partícula, para monopolo magnético, não frutificou. Hoje, nós já sabemos que nós temos uma boa tecnologia de monopolos magnéticos em sistemas de matéria condensada, dos gelos de spin. Semana eu mandei aquele e-mail para vocês, aquele trabalho que mostra a formação de nanopartículas, né, de nanogrãos, de monopolos magnéticos e gelos de spin. Então, monopolo. Você não estava na nossa lista, não, Alexandre? Eu te botei, vou te botar na lista dos cursos, tá certo, né? Todo domingo você pula uns e-mails aí, dando os horários e tal. Vou te colocar nessa lista. Rapaz, eu te coloquei, mas eu vou te mandar esses artigos aí que saíram na Nature. Saiu agora na dia 29 de agosto. As coisas começaram em 2010. Em 2010 já teve as primeiras medições de monopolo magnético em gelos de spin. Depois, agora, eles conseguiram mostrar, conseguem formar como se fossem nanocristais de monopolos magnéticos também, a partir desse gelo de sistema magnético que a gente interessa. Então, essa aqui é a discussão da supersimetria. Agora, tem uma outra relação. Então, nós vimos a relação de supersimetria com representações do grupo de Lorentz, a representação de spin 3 meios e a relação de spin B2. Agora, vamos começar a dar uma olhada na relação de supersimetria e simetria conforme. Então, vamos pensar. O que é a simetria conforme? De novo, então, é uma outra motivação para a gente ver que o espaço de Minkowski ele tem uma supersimetria dentro dele. Não olhando as representações de campo, mas olhando uma outra simetria que é muito importante no espaço de Minkowski, porque é uma simetria ligada à estrutura de causalidade. Então, nós temos o espaço de Minkowski, ele tem a métrica dele, métrica definida pela propagação da radiação eletromagnética. Então, nós definimos um elemento de linha a partir daquela métrica, que é a métrica que a gente admite ter direções temporais e direções espaciais. Tá lá. Então, nós sabemos que as translações, nós fizemos translações Então, as translações não afetam o elemento de linha. O elemento de linha, claro, invariante por translação. Então, isso aqui seriam as translações. Translações 1,3, translações 1,3, translações nos casos de Minkowski. Se nós fizermos as chamadas transformações de Lorentz, nós fizermos essa categoria de transformações, x' mi, lambda mi, x'. Então,
nós sabemos que se nós fizermos uma transformação tal que essa matriz lambda satisfizer a equação dx' mi, vamos lá, lambda transposto vezes a matriz eta vezes a matriz lambda é igual a eta. Então, as transformações de Lorentz também deixam invariante, né? Porque a gente transformações de SO em 3. Se nós tivermos transformações de SO em 3, né? Esse objeto aqui, quer dizer, dx', eu posso escrever, colocar isso aqui, colocar isso aqui também aqui, aí compor esses lambdas com esse eta. Se essas matrizes lambda satisfizerem a essa relação, na verdade, esse objeto aqui fica invariante. Esse ds' ao quadrado, que é eta mi, né? Que vamos escrever então de uma forma matricial, dx' transposto eta dx'. Isso aqui, na verdade, para nós é dx transposto eta dx. Então, o objeto dx é um vetor coluna, dx então é um vetor linha, a matriz eta de o vetor coluna. Então, isso aqui é o meu elemento de linha. Eu posso colocar nessa forma matricial. Se eu escrever o elemento de linha nas coordenadas transformadas, eu vou ter isso, colocando essa relação. Então, essa relação matricial é isso. X' é uma matriz lambda atuando em X, uma transformação linear. Então, isso aqui vai me dar dx transposto, lambda transposto. Eta, isso aqui vai me dar dx' vai ser lambda dx. Então, eta transposto, lambda transposto, eta, lambda, lambda, eta, automaticamente. Com essa relação aqui, eu chego a isso aqui. Então, as transformações de Lorentz também deixam invariantes no método de espaço unicórnio. Porém, tem uma transformação que não deixa invariante mais a métrica. Se eu quiser um elemento de linha, que são as chamadas dilatações. Se eu quiser. Então, outra coisa, lembrando eles nossos, né? Essa translação aqui, essa transformação aqui, o parâmetro dela é o epsilon mi. As translações infinitesimais, né, as transformações de Lorentz infinitesimais, elas são escritas desse modo. X' mi, lambda mi, x'. Então, isso aqui vai ser delta mi. Então, isso aqui vai ser uma pequena perturbação a partir da identidade. Mais um ômega mi, x'. Então, devido ao fato de que o que nós queremos é que dx' mi, devido a essa relação, lambda transposto eta lambda tem que ser igual a eta. Então, se eu aplicar essa relação aqui, essa minha matriz lambda é identidade mais uma matriz ômega. Então, fica identidade mais ômega transposto eta identidade mais ômega igual a eta. Estou aplicando essa relação aqui. Estou dizendo que a minha matriz lambda é a identidade mais uma matriz ômega. Então, fica eta igual a eta cancela. Então, eu vou ter ômega transposto eta igual a menos eta ômega. O outro termo já é quadrático em ômega. Então, eu teria aqui ômega transposto mi kappa eta kappa mi é igual a menos eta mi kappa ômega kappa mi. Essa relação matricial está me dizendo isso. Então, isso aqui está me dizendo que ômega transposto mi kappa é ômega kappa mi. Esse eta aqui abaixo, esse kappa, fica ômega mi igual a menos ômega mi. Então, as transformações ditas de Lorentz, elas são geradas por um conjunto de parâmetros infinitesimais. Então, os parâmetros das transformações de Lorentz, por exemplo, delta x' é ômega mi x', onde ômega mi é igual a menos ômega mi. Então, são os parâmetros da transformação de Lorentz, aqui os parâmetros das translações. Agora, nós podemos fazer um outro tipo de transformação, seria uma transformação tipo de dilatação. Faria uma transformação que seria x' mi
poderia ser, sei lá, um parâmetro xi vezes xi. É alguma coisa que... Mas eu quero que esse parâmetro seja positivo, ou seja, que ele simplesmente aumente ou diminua, não precisa inverter. Então, a gente geralmente representa essa transformação pela exponencial de um parâmetro. Né? Isso aqui é uma transformação de dilatação. Se o lambda for positivo, esse cara, módulo dele é maior do que esse. Se o lambda for negativo, esse número é menor do que 1, esse módulo é menor do que esse. Então, a gente define uma translação desse módulo. A versão infinitesimal é isso aqui. X' i vai ser 1 mais lambda xi. Então, delta xi é lambda xi. Tá aqui. Então, delta x, quer dizer, delta xi é o lambda xi, né? Então, esse parâmetro, então essa transformação aqui é uma transformação dita de dilatação. É uma transformação que pode ser uma dilatação para maior ou para menor. Então, o parâmetro infinitesimal dela é esse lambda aqui. É uma transformação de um único parâmetro. Então, agora, o que essa transformação faz? Se a gente observar bem, claro, essa transformação não deixa invariante o elemento de linha. Pelo contrário, ela multiplica o elemento de linha. Essa linha ao quadrado, que é eta mini dx mini, na verdade, você vai pegar um parâmetro que é 2 lambda. É 2 lambda ds2. Então, a dilatação ela não deixa invariante o elemento de linha, mas ela deixa invariante o ponto de luz. Se o ds2 é 0, ds2 igual a 0, que define o ponto de luz, se ds2 é igual a 0, ds' ao quadrado é igual a 0. Então, essa transformação, ela está deixando invariante o ponto de luz. A dilatação, ela muda, né? Muda o elemento de linha, mas ela não muda o ponto de luz. O parâmetro que define o ponto de luz é ds2 igual a 0. Então, ela mantém o ponto de luz. A pergunta, então, que a gente faz é qual seria, né, o conjunto de transformações mais gerais que a gente pode fazer que preserva a estrutura de cone de luz do espaço-tempo. Isso aqui. Então, sabe que eu posso fazer uma transformação mais geral ainda? Então, nós vemos, nós saímos das translações, incorporamos as transformações de Lorentz. Então, isso aqui deu para nós o chamado grupo de Poincaré. Esse grupo aqui tem 10 parâmetros. 4 parâmetros daqui, que são os epsilon i, e os 6 parâmetros aqui, que são os ômega mini. Né? Então, a matriz ômega mini, ela é antissimétrica, é uma matriz 4x4 antissimétrica. Portanto, ela tem 6 elementos independentes. Só que eu tenho 10 parâmetros do grupo de Poincaré. Depois, nós podemos introduzir então as dilatações. Então, nós pegamos agora Poincaré e introduzimos as dilatações. A gente chama esse grupo aqui de grupo de Weyl. O grupo de Weyl associado ao espaço de Newton. Tem 11 parâmetros. Então, esse grupo de Poincaré, ele deixa invariante o cone de luz, o elemento de linha. Mas o grupo de Weyl não. A dilatação, ela muda o elemento de linha, mas ela mantém a estrutura de cone de luz. Então, o grupo de Weyl, ele deixa invariante o cone de luz. Porém, a pergunta é, qual seria a extensão máxima, qual seria a simetria mais ampla que nós podemos fazer no espaço de Minkowski para que a gente mantenha a estrutura do cone de luz? Então, a pergunta é essa. Se eu quero que ds' ao quadrado seja igual a ds ao quadrado, isso é possível. Suponhamos que eu tenho os cones de luz do espaço de Minkowski, ds2 igual
Então a pergunta é, qual seria o conjunto de transformações x' mi de x que eu posso fazer de tal maneira que eu chegue a um ds mi ao quadrado dessa? Ou seja, qual seria o conjunto mais amplo de transformações que eu posso fazer no espaço de uniformes que me leve cone de luz e cone de luz? Ou seja, eu não vou alterar a estrutura causal do espaço-tempo. Então, essa é a pergunta que nós falamos, a pergunta de teoria de grupo. Para que eu possa desenvolver um modo de calcular, né, as transformações mais gerais possíveis que eu possa fazer para que isso aqui aconteça. Então nós vamos fazer isso. Suponhamos que a gente faça essa transformação x de mi, vai ser o x' mais o psi de x. Vamos dizer que eu quero resolver o problema infinitesimalmente. Então, eu sei quem é ds2, sei quem é ds' ao quadrado. Vou escrever ds'2, essa equação aqui. Essa equação aqui vai estar me dizendo o seguinte: eta mi dx' mi dx' mi. Então, vamos transformar isso aqui, né? Quando eu fizer essa transformação, então, eu sei que a meta se transforma, não necessariamente a meta invariante. Então, em princípio, eu sei que transforma. Isso aqui deveria ser algo desse tipo, assim. Dx capa, dx' mi, dx lambda, e x'. Quando eu colocar essa ferramenta, eu coloco ali. Então, isso aqui vezes zeta capa lá. Dx' mi é dx' mi, dx alfa, dx alfa, vezes dx' mi, dx beta, dx beta. Eu quero que isso aqui seja zero. Eu quero fazer uma transformação tal que isso aqui seja zero. Tá, então eu sei que esse objeto aqui me produz um delta de capa alfa, e esse objeto aqui, né, me produz, perdão, eu vou querer deixar, se eu fizer isso aqui, não, perdão. Então, essa métrica aqui, vou deixar a métrica invariante aqui. Quero fazer, vou construir esse objeto, eu não vou mexer na métrica, vou construir esse objeto colocando isso aqui. Métrica constante. Então, estou fazendo isso aqui. Então, quero que isso aqui seja zero. Então, essa equação aqui, aí eu vou degenerar essa equação aqui vai me produzir um B alfa do psi. Essa equação aqui vai me dar um B vai me dar um delta mi alfa. Então, essa equação aqui, ela vai me dar a chamada equação de Killing. Vai me gerar uma equação do psi, que é essa aqui, ó. Dmi psi dmi psi, que vai ter menos 1/2 do eta mi divergência do psi igual a zero. Se eu for tirar o traço dessa equação, isso aqui dá 2 vezes d psi. O traço disso aqui é 4 por 2 dá 2, tá certo? Então, essa é a equação. Então, essa equação aqui é a chamada equação de Killing para as transformações conformes. Se eu tiver um psi que satisfaça essa condição, eu tenho certeza que essa transformação aqui deixa invariante a estrutura de cone de luz. E aí, pergunto, qual é a solução que a gente acha para isso aqui? A solução que a gente acha para isso aqui é a solução geral. Qualquer objeto com essa forma que eu vou colocar fecha aquela equação. É o epsilon mi mais ômega mi x mi mais lambda x mi. Então vocês estão vendo a relação Lorentz dilatação.
Mas aparece um termo novo, que é esse termo aqui. Alfa mi x2 menos 3x alfa será x. Aparece esse termo novo aqui com um parâmetro alfa. Então aparece mais um parâmetro quadro vetorial. Então nós temos um objeto aqui, 4 componentes aqui, 6 aqui, 10. 10 e 1, 11. Isso aqui para nós é o grupo chamado grupo de Weyl. Isso aqui é o que nós vamos chamar de bustes conformes. Interpretar isso aqui. Então, eu consigo ver que esse vetor, que depende de 15 parâmetros, ó, 1, 4, 6, 10 e 1, 11. 11, 4, 15. O xb está aqui. 4 componentes do xb. Então, eu tenho um grupo de 15 parâmetros que preservam a estrutura do cone de luz do espaço-tempo. Então, esse grupo tem esses parâmetros. Esse grupo tem 15 elementos. Esse grupo, na verdade, é o SO24. Que é o recobrimento dele universal, é o SU22. Então, isso aqui é chamado grupo conforme do espaço do Minkowski, quadridimensional. Na verdade, a gente mostra que se eu tiver um espaço de Minkowski qualquer, suponhamos que eu tivesse um espaço de Minkowski, desse tipo, um espaço de Minkowski qualquer, com uma dimensão temporal e menos 5 dimensões espaciais. Tá? Então, se a gente puder pegar qualquer espaço de um espaço de Minkowski que tenha T direções, tipo espaço, tipo tempo, e S direções, tipo espaço. Então, o grupo de simetria, o grupo de Lorentz associado a esse grupo, a esse espaço, que é o SO3S. Esse aqui seria o grupo de isometria da métrica. A métrica fica invariante sobre esse grupo. Mas o que deixa invariante a estrutura de cones de luz desse espaço-tempo aqui é o grupo SO, T mais 1, S mais 1. O grupo conforme, ele sempre joga uma direção a mais no tempo e uma direção a mais no espaço. Então, esse grupo aqui seria o grupo conforme do espaço-tempo de Minkowski, em T direções espaciais, T direções temporais e S direções espaciais. Então, esse é o grupo conforme, para dar uma título assim. Agora, a questão é, como é que eu chego, como é que eu posso interpretar essas transformações? Essa aqui nós vimos, são translações. Essa aqui nós sabemos, rotações tipo Lorentz. Essa aqui são dilatações. Observe que essas transformações aqui já não são mais lineares em x. Em x2, e aqui também, quadrado em x. Que tipo de transformação essa transformação aqui tem isso? Aí não é tão simples, não. Eu vou dar receita para vocês. Tem as chamadas transformações, que são chamados bustos conformes. Como é que eu chego? O que essa transformação no fundo está fazendo? Como é que essas transformações atuam no espaço? Então, imagina que eu tenho um vetor x. Eu pego esse vetor e faço uma transformação chamada inversão. A inversão significa pegar o vetor xi e dividir ele por x2. Então, eu criei aqui um vetor com dimensão de 1 sobre o comprimento. Seguida essa inversão, nós fazemos uma translação. Isso aqui vai em xi sobre x2 mais uma mi. Eu vou direto, que acaba 15 vezes, tá legal? Até 7 vezes vai ficar. Então, fiz uma translação. E agora eu pego esse vetor novo que eu formei aqui e faço uma nova inversão. Essa inversão aqui vai ser pegar esse vetor e dividir pelo quadrado dele.
Isso é inversão? Chama-se inversão, não é reflexão, não. A inversão, ou seja, você está invertendo o vetor positivo, aí o quadrado dele fica, quer dizer, é como se ele ficasse 1 sobre ele, é isso nesse sentido. Inversão da dimensão, quer dizer, se esse vetor aqui tem dimensão de comprimento, esse vetor aqui tem dimensão de 1 sobre comprimento. É nesse sentido que é aquele. Não era no sentido da reflexão, de trocar o sinal. Então vamos ensinar essa transformação. Vamos trabalhar isso aqui um pouquinho. Isso aqui vai ficar xmi mais ami x ao quadrado sobre x2. E o denominador vai ficar, quando eu levar isso aqui ao quadrado, vai ficar x2 sobre x4. Então dá 1 sobre x2. Né? Vai ficar xmi, que é x2, e aqui vai ficar um x4, vai ficar 1 sobre x2. Vai dar 2 vezes a escalar x sobre x2. E aqui vai dar ami, que é a ao quadrado. Então eu posso colocar esse x2 aqui, e aí eu cancelo todos esses x2. Então essa transformação, no final de tudo, ela está dando isso para nós. Xmi igual a xmi mais ami x ao quadrado sobre 1 2 ax mais a2x. Então, essa transformação aqui, altamente não linear, essa transformação aqui é o que nós chamamos de embuste conforme. Vamos colocar isso em forma infinitesimal. Então, quer dizer, gerar essa transformação, a gente gera através dessa cadeia de inversão, translação, outra inversão. Vamos fazer a versão infinitesimal dessa transformação. Vamos supor, então, que esse parâmetro A é muito pequeno. Então, vamos expandir esse denominador, na verdade. Então, eu vou agora fazer uma transformação. Vamos fazer isso aqui, a gente está escrevendo assim, xmi mais ami x ao quadrado, aqui 1 mais 2ax mais a2x2 a menos 1. Então, se a gente fizer uma versão infinitesimal dessa transformação aqui, vamos expandir isso aqui, essa é a geométrica. 1 sobre 1 mais alguma coisa. Então, isso aqui é 1 menos 2ax menos a2x2, quer dizer, 1 sobre 1 mais x é 1 menos x, a x2 é série alternada. Só que os outros termos já vão ser de ordem superior em A. Quero fazer uma transformação. Na verdade, eu quero colocar aqui alfa, né? Perdão. Desde o início, era para a gente ter colocado aqui alfa. Então, ao fazer essa transformação aqui, isso que vai estar dando para nós xi menos 2 alfa, menos 2 xi alfa escalar x, aí esse termo que já é de ordem alfa 2, esse aqui mais alfa mi x2. É isso que está dando aquela transformação infinitesimal que a gente colocou. Alfa mi x2 menos 2 x mi alfa escalar x. Então é a versão infinitesimal dessa atividade. Então o delta x mi, em primeira ordem no parâmetro alfa, né? Esse posto conforme ele é x' mi igual a x mi mais alfa mi x2 menos 2 alfa escalar x x.
Vamos pegar essa grandeza aqui, vamos diferenciar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, delta xi, né? Então, vamos pegar assim, vamos fazer esse tipo de coisa que é. Bom, a gente ver se vale a pena. Vamos tirar a derivada desse cara aqui. Esse daí vai fazer isso, tirar aqui. Aí vamos fazer o seguinte, dx'mi, dx'mi é dxi mais, vamos colocar 2 alfa 2 alfa, né? 2 alfa mi né? E aqui eu vou ter menos 2 alfa mi dxmi, xmi, né? Diferenciando isso aqui, vamos de alfa mi xmi, então alfa mi dxmi, xmi. E esse caminho aqui vai ficar menos 2 alfa escalar x dxmi. Vamos colocar desse modo. Então, dxmi. Bom, tá legal. Colocando isso aqui, então se a gente fizer agora, quem é o ds' ao quadrado? ds' ao quadrado é eta mi, dx'mi, dx'mi. Então isso aqui vai ficar eta mi. E aí eu vou colocar esse dx'mi aqui, substituo esse dx'mi que eu tenho aqui, e substituo o dx'mi também que eu tenho aqui. Tudo em primeira ordem, não. Então, o que a gente mostra é que, na verdade, esse ds' ao quadrado, ele vai ser uma função lambda de alfa de x vezes ds2. De tal maneira que, se ds2 é zero, ds' também ao quadrado é zero. Mas o que essa transformação, esse boot conforme está fazendo? Ele, no fundo, é uma espécie de uma transformação de escala. Está mudando a escala do ds2, mas de uma forma dependente de x. No outro caso, né, o nosso parâmetro para a transformação de dilatação, eu tinha ds' ao quadrado, era E2 lambda, ds2. Isso aqui, E2 lambda é um parâmetro, né, um parâmetro real. É um psi ds2. Então, eu tinha uma escala constante. Se ds2 é zero, claro que ds' ao quadrado é zero. Mas claro que se é um constante, então eu tinha uma escala constante. Esse boost conforme ele é chamado também justamente de dilatação local, porque o efeito dele, a gente pegar um boost conforme infinitesimal, pegar essa relação aqui, substituir nessa relação, a gente vê que no final de tudo, o efeito desses termos aqui nessa combinação é me dar aqui uma função de lambda de x e um ds2. Então, essa função aqui faz o papel de uma transformação de escala local. Então, é por isso que a gente chama esse boost conforme também de dilatações locais. Bom, então esse é o grupo conforme. O que é importante para a nossa conexão com a supersimetria? O que é importante é que os parâmetros do grupo conforme satisfazem a essa equação. Dmixi mais dmixi menos 1/2 de eta mi divergência de psi igual a zero. Então, essa equação aqui é satisfeita pelos parâmetros do grupo conforme. Então, a gente sabe que essa transformação aqui, esse parâmetro que se mida, da maneira mais geral que a gente colocou, ele deixa invariante, é a extensão máxima que eu posso fazer do grupo de Poincaré. A pergunta é, como eu posso estender maximamente o grupo de Poincaré sem mudar os cones de luz do espaço-tempo? Então, é através dessas transformações conforme esse grupo SO24. Muito bem. Então, essa é a pergunta. Agora, a questão é, o que é que isso tem a ver com os experimentos? Então, o que nós estamos falando é o seguinte, se nós pegarmos, suponhamos que eu pegue um espinor de Majorana.
epsilon c igual a epsilon. Eu tenho um espinor de Majorana. Já falamos aqui o que é isso. Suponhamos que esse espinor de Majorana satisfaça essa equação. Gama mi d mais gama mi d menos 1/2 beta mi gama d igual a epsilon igual a espinor de Majorana satisfaça essa equação. Então, na verdade, o que a gente mostra é o seguinte: se nós tivermos dois espinores de Majorana que satisfazem essa condição, suponhamos que haja um epsilon 1 fechando essa equação e que haja um epsilon 2 também fechando essa equação. Então, eu tenho dois espinores de Majorana que satisfazem essa equação, que é uma equação tipo Dirac, gama vezes derivada. Gama vezes derivada. Então, é uma equação de primeira ordem, a derivada, tipo Dirac. Se esses dois espinores satisfizerem essa equação e eles forem espinores de Majorana, a gente mostra que esse objeto aqui, esse mi, é igual a 2i epsilon embarrado gama mi epsilon 2. Vamos lembrar lá da nossa supersimetria? Parecia 2i epsilon. Isso aqui é exatamente o que vinha do comutador de duas supersimetrias. Esse parâmetro aqui automaticamente satisfaz essa equação. Então, esse parâmetro aqui, a gente pode mostrar então que esse parâmetro geral do grupo conforme, ele pode ser expresso como um bilinear fermiônico, onde esses férmions aqui, esses dois férmions aqui, esses dois espinores aqui, satisfazem essa equação espinorial. Então, a gente começa a ver que por trás do grupo conforme tem uma estrutura espinorial mais fundamental. Agora, nós não somos, isso para nós não é uma grande novidade, não é a primeira vez que a gente vê essa correlação. Mas hoje, quando nós introduzimos a relação lá de comutação de duas supersimetrias, nós vimos que se nós pegarmos uma supersimetria com parâmetro epsilon 1 e uma supersimetria com parâmetro epsilon 2, e nós computarmos o comutador de duas supersimetrias, a gente ganhava uma translação exatamente com esse parâmetro aqui. Então, esse parâmetro que está aparecendo aqui, a gente sabe que ele tem uma história lá com a supersimetria, mas ele automaticamente, mas ninguém está dizendo que isso aqui é supersimetria. Ele está dizendo que é uma equação imposta em cima de dois espinores de Majorana, que se combinam dessa forma para satisfazer essa equação. Muito bem. Agora, para dar o resultadinho para vocês, que isso é uma coisa mais ou menos simples, a gente pode iterar essa equação, mexer nessa equação. Tem várias maneiras de mexer nessa equação. O que a gente mostra no final de tudo, deixa eu mostrar aqui para vocês, é o seguinte. Essa equação tem tem algumas manipulações que a gente pode fazer. Se a gente pegar essa equação e contrair toda ela com gama mi, a gente ganha um resultado. Se a gente pegar essa equação aqui, aplicar o dmi, a gente ganha outro resultado. No final de tudo, o que a gente mostra é o seguinte, que o espinor, essa equação aqui, se eu tiver um espinor epsilon 1, ou um espinor qualquer, agora vamos esquecer o epsilon 1 e o epsilon 2. Nós temos epsilon 1 e epsilon 2 que satisfazem essa equação. Muito bem. Agora, um espinor qualquer que satisfaça essa equação, manipulações algébricas simples mostram que a solução geral dessa equação é esse espinor epsilon de x, ele vai ter uma parte constante, ele vai ser um epsilon zero mais um gama mi x mi vezes um epsilon 1 constante. Então, qualquer espinor, isso mostra, não estou mostrando aqui não, que qualquer espinor que satisfaça a essa equação tem essa estrutura no final do dia. Ele é linear em x. Então, claro, se epsilon 1 satisfaz a essa equação, epsilon 1 se decompõe em um epsilon 1, 0, mais gama mi x mi, epsilon 1, 1. Se o epsilon 2 satisfaz a equação, ele vai ter epsilon 2, 0, mais gama mi x mi, epsilon 2, 1. Então, na verdade, o epsilon tem dois parâmetros espinoriais constantes dentro dele, e o outro epsilon também tem dois parâmetros espinoriais constantes dentro dele. Então, se nós sabemos a solução dessa equação para um dado epsilon, para um
um dado espessor epsilon, então o nosso objeto psi, que é 2i epsilon 1 barrado gama mi epsilon 2, então se eu agora sei quem é epsilon 1 e epsilon 2, de acordo com essa expressão aqui, eu jogo, vou produzir então 4 termos, vou produzir esse cara aqui vai ter epsilon 1 0 e epsilon 1 1, esse cara vai ter o epsilon 2 0 e o epsilon 2 1, e vão trazer esse x livre. Então essa equação, quando eu colocar tudo isso dentro, a gente vai obter a seguinte forma para esse objeto. Esse objeto aqui vai ser a mi mais ômega mi x mi mais lambda x mi mais alfa mi x2 menos 2 alfa escala x x. O objeto vai satisfazer exatamente essa, vai ter exatamente essa forma. Onde o ami é dado como 2i epsilon 1 0 dado gama mi epsilon 2 0. Depois eu vou colocar tudo aqui dentro e aí vai mexer um pouquinho com as matrizes de gama, eu ganho essa expressão, onde esses parâmetros vão ser fixados em função daqueles coeficientes espinoriais. O ômega mini, ele acaba sendo, o ômega mini acaba sendo i epsilon 1 0 barrado gama mi menos gama mi epsilon 2 menos i epsilon 2 0 barrado mi menos gama mi epsilon 1. Vamos ver agora quem é o parâmetro de dilatação. O parâmetro de dilatação é 2i epsilon 1 0 barrado epsilon 2 menos epsilon 2 0 barrado epsilon 1. E o parâmetro dos bursts conforme, né, das dilatações locais, ele acaba sendo dado por 2i epsilon 1 barrado ou seja, a gente consegue mostrar que a gente gera exatamente a estrutura. Então a gente vê que existem dois espinores por trás de uma translação. Existem dois espinores por trás de uma rotação. O parâmetro do grupo de Lorentz, aqueles ângulos de rotação do grupo de Lorentz, eles podem ser obtidos a partir de espinores mais fundamentais. A dilatação também e os bursts conformes também. Então o que a gente mostra aqui, o grupo conforme, que é uma estrutura ou seja, que é uma simetria de altas energias. Por que o grupo conforme é uma boa? Por que a simetria conforme é uma boa simetria a altas energias? Porque a simetria conforme é uma simetria que tem dilatação. Se ela tem dilatação, se eu tenho uma simetria, eu posso dilatar à vontade, é porque eu não tenho um parâmetro de escala fixa, eu não tenho nenhuma dimensão tipo massa ou dimensão tipo de comprimento. Isso é uma coisa importante, porque quem já ouviu falar das unparticles, né, que está bombando até na matéria condensada, isso tem a ver com o grupo conforme. Quando eu tenho uma simetria conforme, a simetria conforme implica em duas coisas. Se eu tenho uma simetria conforme, ou a teoria toda tem massa zero, todas as partículas têm massa zero, ou a massa é contínua. A massa pode variar continuamente, o que é muito estranho para nós em física de partícula. Para nós em física de partícula, as massas são todas discretizadas. A massa do elétron é uma coisa, a massa do quark U é outra, a massa do quark D é outra, a massa do fóton
é zero, a massa do Z zero é uma coisa, as massas são estéreis. A simetria conforme, ela é uma simetria de altas energias. Muito altas energias é como se todas as massas zerassem. Mas, a muito altas energias, eu posso também ter uma simetria. A simetria conforme, ela pode implicar que eu tenha um espectro contínuo de massa. Esse espectro contínuo